O cheiro de lavanda sempre me acalmava. Mas naquela manhã, enquanto arrumava as flores no vaso da sala, aquele perfume suave não conseguiu apagar a sensação estranha que vinha crescendo dentro de mim há semanas. Meus dedos tremeram ao ajustar a última haste. 63 anos de vida me ensinaram a confiar nos meus instintos. E naquele momento, cada fibra do meu ser gritava que algo estava profundamente errado. Meu marido, Roberto, sempre foi um homem de rotina. 40 anos de casamento me deram tempo suficiente para conhecer cada um dos seus hábitos. Ele acordava às 6 da manhã, tomava café lendo o jornal, beijava minha testa antes de sair para o trabalho. Depois que se aposentou há 5 anos, essa rotina só mudou em detalhes. Agora ele ia à academia 3 vezes por semana. Jogava dominó com os amigos às quintas e dedicava os sábados aos nossos 2 netos, Miguel e Sofia. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Tudo começou há 2 meses, quando Roberto começou a sair para caminhadas todas as terças e quintas à tarde. Preciso me exercitar mais, Ana, ele dizia, beijando meu rosto. O médico falou sobre o colesterol. Achei estranho porque terças e quintas eram justamente os dias que ele costumava ficar em casa comigo, assistindo nossas novelas favoritas. Mas ele tinha quase 70 anos, e se queria cuidar da saúde, quem era eu para reclamar? Então comecei a notar outras coisas. Pequenas, quase imperceptíveis. O celular que antes ficava jogado sobre a mesa, agora estava sempre no bolso. As caminhadas que duravam exatas 2 horas, nunca mais, nunca menos. O cheiro diferente na roupa quando voltava não era perfume feminino, era algo que não conseguia identificar. Talco? Sabonete infantil? Uma terça-feira, decidi seguir meu instinto. Quando Roberto saiu para sua caminhada, esperei 5 minutos e peguei as chaves do carro. Meu coração batia forte enquanto dirigia devagar pela rua, mantendo distância. Ele não foi para o parque como sempre dizia. Em vez disso, dirigiu até um bairro que eu conhecia bem. Era onde nossa filha Beatriz morava antes de se mudar para o interior. Vi Roberto estacionar em frente a um pequeno sobrado amarelo. Ele tirou uma chave do bolso, uma chave que eu nunca tinha visto, e entrou como se fosse sua própria casa. Fiquei ali, parada no carro, sentindo meu mundo desabar. 40 anos. 40 anos de casamento, e meu marido tinha uma chave de uma casa que eu não conhecia. Voltei para casa em piloto automático. Não consegui comer. Não consegui pensar direito. Quando Roberto voltou 2 horas depois, sorrindo, dizendo que a caminhada tinha sido ótima, tive que me segurar para não gritar. Em vez disso, sorri de volta e servi o jantar. Mas naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, não preguei o olho. Na quinta-feira seguinte, voltei ao sobrado amarelo. Dessa vez, cheguei mais cedo e estacionei do outro lado da rua, onde tinha uma boa visão da entrada. Às 2 da tarde em ponto, Roberto chegou. Mas não estava sozinho. Uma mulher de uns 40 e poucos anos abriu a porta. Ela era bonita, cabelos escuros, sorriso largo. E então eu vi. Ela segurava a mão de uma menina de uns 7 ou 8 anos, com o mesmo nariz do Roberto, os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando sorria. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Agarrei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Não ia chorar. Não ali. Não ainda. Voltei na terça seguinte. E na quinta. E na terça de novo. Comecei a montar um quebra-cabeça que eu não queria completar. A mulher se chamava Júlia. Ouvi Roberto chamá-la assim quando estavam na varanda. A menina era Isabela. E pela forma como ela pulava nos braços do Roberto, pela forma como ele a pegava no colo e girava, pela forma como a beijava na testa, essa não era uma relação nova. Uma tarde, vi algo que partiu meu coração de um jeito que nem a traição tinha conseguido. Roberto chegou com uma bicicleta rosa, daquelas com cestinha e rodinha de apoio. Isabela gritou de alegria. Ele passou a tarde toda ensinando ela a pedalar no quintal, correndo ao lado, segurando o banco, rindo quando ela conseguia ir sozinha. Lembrei imediatamente de Miguel. Meu neto, nosso neto, tinha pedido uma bicicleta no aniversário de 8 anos, há 6 meses. Roberto tinha dito que estava muito caro, que esperássemos até o Natal.
Miguel ficou tão triste. E agora eu estava vendo meu marido dar exatamente a mesma bicicleta. Não, uma até melhor. Para uma criança que eu nem sabia que existia. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Não ia fazer escândalo, não ia gritar, chorar ou implorar. 63 anos de vida me ensinaram que dignidade vale mais que vingança barulhenta. Mas justiça? Justiça eu ia ter. Comecei pelo óbvio. Contratei um detetive particular. Ricardo, o profissional que me foi recomendado, era discreto e eficiente. Em 2 semanas, tinha tudo documentado. Fotos, horários, até cópias de documentos. Júlia não era uma amante qualquer. Eles tinham uma vida estruturada. Roberto pagava todas as contas daquela casa. Isabela tinha 8 anos, o que significava que essa traição vinha de muito antes do que eu imaginava. A senhora quer que eu descubra mais alguma coisa? Ricardo perguntou, me entregando o relatório completo em um envelope pardo. Não, respondi, guardando o envelope na minha bolsa. Isso já é suficiente. O próximo passo foi mais difícil. Marquei uma consulta com Helena, uma advogada especializada em divórcio que uma amiga tinha me recomendado anos atrás. Sentei na cadeira confortável do escritório dela e pela primeira vez em semanas deixei as lágrimas caírem. 40 anos, murmurei, limpando o rosto com um lenço de papel. 40 anos eu dediquei a esse homem. Criei nossos filhos, cuidei da casa dele, fiz todas as refeições, lavei todas as roupas. Abri mão da minha carreira quando Beatriz nasceu porque ele disse que era melhor para a família. E agora? Agora descubro que enquanto eu estava em casa, esperando ele voltar das caminhadas, ele estava construindo outra família, outra vida, com outra mulher, com outra filha. Helena me ouviu com paciência. Quando terminei, ela abriu um bloco de notas e começou a fazer perguntas, práticas, diretas, sobre bens, sobre contas bancárias, sobre investimentos. Ana, ela disse depois de revisar tudo, pelo que você me contou, você tem um caso muito forte. 40 anos de casamento, ele mantendo 2 famílias, provas documentadas. Você vai ficar bem. Financeiramente, pelo menos. E emocionalmente? Perguntei, minha voz quebrando. Ela me olhou com gentileza. Isso vai levar tempo, mas você é mais forte do que imagina. O simples fato de estar aqui, tomando controle da situação em vez de fingir que não viu nada, isso já diz muito sobre sua força. Durante as semanas seguintes, continuei minha vida normal. Acordava, preparava café, conversava com Roberto sobre banalidades. Ele não percebia nada. Por que perceberia? Durante 40 anos, eu sempre fui a esposa compreensiva, a que não fazia perguntas, a que acreditava em tudo que ele dizia. Mas por dentro eu estava mudando. Cada jantar que preparava, cada roupa que lavava, cada vez que ele beijava minha testa antes de sair para suas caminhadas, eu sentia a raiva crescendo. Não era uma raiva quente, explosiva. Era fria, calculada, determinada. Uma noite, enquanto Roberto dormia, peguei o celular dele. Não foi difícil descobrir a senha. Era a data de aniversário dele, claro. O que encontrei confirmou tudo o que eu já sabia e acrescentou camadas de dor que eu não estava preparada para sentir. Mensagens, centenas delas. Para Júlia, dizendo que me amava, mas que era complicado, que ia resolver a situação quando fosse o momento certo. Para Isabela, áudios mandando beijos de boa noite, dizendo que o papai sempre ia amá-la. Mas o que mais me destroçou foram as mensagens antigas. Descobri que Júlia pensava que Roberto era separado. Por anos, ele mentiu para ela também. Dizia que eu e ele estávamos apenas mantendo aparências por causa dos filhos adultos, que dormíamos em quartos separados, que não tínhamos mais vida conjugal. Mentiras. Tudo mentiras. Júlia descobriu a verdade há apenas 6 meses, quando acidentalmente viu uma foto no Facebook de Roberto e eu em um cruzeiro de aniversário de casamento. As mensagens mostravam a briga, as acusações dela, as desculpas patéticas dele, mas no final, ela ficou. Por Isabela, ela disse, porque a menina amava o pai. Naquela noite, sentada no escuro da cozinha, percebi algo importante. Júlia não era minha inimiga. Ela também era uma vítima. Uma vítima diferente, sim.
mas vítima do mesmo homem. Na semana seguinte, fiz algo que nunca pensei que faria. Esperei Roberto ir para sua caminhada e dirigi até o sobrado amarelo. Meu coração batia tão forte que pensei que ia sair do peito quando toquei a campainha. Júlia abriu a porta. Quando me viu, a cor sumiu do rosto dela. Você é... Ela começou. Ana, a esposa real, registrada há 40 anos. Minha voz estava surpreendentemente firme. Posso entrar? Acho que precisamos conversar. Ela hesitou, olhou para trás onde Isabela estava assistindo televisão e então assentiu. Entramos na cozinha, longe dos ouvidos da criança. Eu sei de tudo, comecei. As mensagens, as mentiras, quanto tempo isso dura? Vim aqui por quê? Porque percebi que você também foi enganada. Júlia se sentou pesadamente em uma cadeira. Eu juro que não sabia, ela sussurrou. Quando descobri, foi tarde demais. Isabela já tinha 8 anos, já amava o pai. Como eu ia tirar isso dela? Entendo, disse, e era verdade. Mas você precisa saber uma coisa. Roberto nunca vai escolher. Ele nunca vai assumir publicamente que tem 2 famílias. Ele vai continuar vivendo essa mentira pelo resto da vida, e você e eu vamos continuar sendo as que pagam o preço. O que você vai fazer? Ela perguntou. Medo nos olhos. Divórcio. Vou pedir divórcio e vou pedir metade de tudo. 40 anos de casamento me dão esse direito. Mas vim aqui para dizer uma coisa. Não culpo você. Culpo ele. E quero que você saiba que tudo que ele prometeu para você, o apartamento, o carro, a pensão para Isabela, metade disso é meu. Por lei. E vou buscar o que é meu. Júlia fechou os olhos. Eu entendo. Saí daquela casa sentindo algo estranho. Não era alívio exatamente, mas era clareza. Pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente o que precisava fazer. O confronto final aconteceu em uma terça-feira. Esperei Roberto voltar da caminhada, esperei ele tomar banho e se trocar, esperei ele sentar para jantar, e então coloquei o envelope pardo no meio da mesa. O que é isso? Ele perguntou, ainda sorrindo, ainda sem fazer ideia. Abra. Ele abriu. Vi a cor desaparecer do rosto dele enquanto folheava as fotos. Roberto na porta do sobrado amarelo. Roberto com Isabela no parque. Roberto beijando Júlia na varanda. Relatórios financeiros mostrando os pagamentos que ele fazia. Tudo, documentado, irrefutável. Ana, eu posso explicar. Ele começou, a voz falhando. Não pode, interrompi. Minha voz estava calma, estranhamente calma. Não existe explicação para 40 anos de mentiras. Não existe explicação para olhar nos meus olhos todos os dias e me fazer de idiota. Não existe explicação para dar uma bicicleta para ela enquanto nosso neto chorava porque você disse que era muito caro. Você não entende. Entendo perfeitamente. Você quis ter 2 famílias. Quis a esposa confiável em casa e a amante empolgante na casa ao lado. Quis os filhos adultos respeitáveis e a filha pequena que ainda te vê como herói. Você quis tudo. E por anos conseguiu. Coloquei mais um papel na mesa. Esses são os papéis do divórcio. Já estão preenchidos. Você pode assinar amigavelmente ou podemos fazer isso do jeito difícil. Mas vai acontecer de qualquer forma. Você não pode fazer isso, ele disse, mas havia desespero na voz agora. Ana, por favor, podemos conversar. Eu vou terminar com ela. Eu. Não quero que você termine com ela. Não quero você de volta. Quero minha dignidade. Quero metade de tudo que construímos nesses 40 anos. Quero que nossos filhos saibam a verdade. E quero que você viva com as consequências das suas escolhas. Os meninos. Ele sussurrou. Beatriz e João. Eles não precisam saber. Precisam, porque nossos netos merecem saber que tipo de homem é o avô deles. Merecem saber que quando você dizia que estava ocupado para ir ao jogo de futebol do Miguel ou ao recital de dança da Sofia, você estava ocupado sim, mas com outra família. Levantei-me da mesa. Você tem 48 horas para sair desta casa. Seus pertences podem ir para onde você quiser, para o sobrado amarelo ou para um apartamento novo. Não me importo. Mas não vai ser aqui. Ana, por favor. Pela primeira vez em 40 anos, vi lágrimas nos olhos dele. Mas não me emocionei. Sabe o que mais me machuca, Roberto? Não é nem a traição. É a arrogância.
A arrogância de achar que eu nunca descobriria. A arrogância de achar que mesmo se eu descobrisse, ficaria quieta. 63 anos, Roberto. Você me subestimou por 63 anos. Esse foi seu maior erro. Saí da cozinha e subi para o quarto de hóspedes, onde eu já tinha transferido minhas coisas. Tranquei a porta e, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de alívio, de liberdade, de luto por 40 anos que eu nunca ia recuperar, mas também de esperança pelos anos que ainda me restavam. O divórcio levou 8 meses, meses difíceis, dolorosos. Beatriz e João ficaram devastados quando contei a verdade. João quis cortar relações com o pai completamente. Beatriz chorou, perguntando como ela não tinha percebido. Expliquei que não era culpa deles. Que pessoas como o pai eram especialistas em compartimentalizar, em manter vidas separadas. Mas e você, mãe? Beatriz perguntou segurando minha mão. Como você está? Estou sobrevivendo, respondi honestamente. Alguns dias são mais difíceis que outros. Mas estou descobrindo quem sou sem ele. E sabe de uma coisa? Estou gostando do que estou descobrindo. O processo revelou mais coisas. Roberto tinha drenado a conta de poupança conjunta para pagar o sobrado amarelo. Tinha feito um empréstimo usando nossa casa como garantia. Tinha mentido na declaração de imposto de renda por anos. Cada revelação era uma nova facada, mas também uma nova validação da minha decisão. Helena, minha advogada, foi implacável. No final, consegui não apenas metade de tudo, mas também compensação adicional pelos anos de mentiras e pelo uso indevido dos nossos bens conjuntos. A casa ficou comigo, os investimentos foram divididos. E Roberto teve que assumir todas as dívidas que tinha criado secretamente. Júlia me procurou uma vez durante esse período. Encontramos em uma cafeteria, longe de olhos curiosos. Ela parecia exausta. Ele está morando comigo agora, ela disse. Mas não é o mesmo homem. Está. Quebrado. Não sinto pena, respondi. Ele quebrou muitas pessoas ao longo do caminho. Eu sei. Isabela está confusa. Fica perguntando por que o papai está triste o tempo todo, por que ele não brinca mais com ela. Senti uma pontada de dor pela criança. Ela era inocente em tudo isso. Ela vai precisar de terapia. Vocês dois vão. Eu sei. Júlia mexeu no café. Obrigada. Por quê? Por não me culpar. Por me tratar como humana. Muitas mulheres não fariam isso. Muitas mulheres não têm 63 anos de vida para ensinar que o inimigo não é a outra mulher. É o homem que mente para ambas. 1 ano depois, minha vida estava irreconhecível. Voltei a pintar, algo que eu amava fazer antes de casar, mas tinha abandonado, porque Roberto dizia que era perda de tempo. Matriculei-me em aulas de italiano na universidade local, sempre quis aprender. Viajei para a Europa com Beatriz, apenas nós duas, algo que nunca teria feito quando casada. Miguel e Sofia passavam mais tempo comigo agora. Sem Roberto para dividir a atenção, eu podia focar completamente neles. Levei Miguel para comprar a bicicleta que ele sempre quis. Passei uma tarde inteira ensinando ele a pedalar, correndo ao lado, segurando o banco, rindo quando ele conseguiu sozinho. Vovó, ele disse naquela noite, você parece mais feliz. Estou, meu amor, estou. É porque o vovô foi embora? A pergunta era direta, sem filtro, do jeito que crianças de 9 anos perguntam. Pensei cuidadosamente na resposta. É porque aprendi que às vezes, para ser feliz, precisamos ter coragem de mudar as coisas, mesmo quando é assustador, mesmo quando dói. Você foi muito corajosa, vovó. Abracei meu neto e deixei mais lágrimas caírem. Mas essas eram diferentes. Eram lágrimas de cura. Roberto tentou contato algumas vezes no início. Mensagens pedindo para conversarmos, ligações que eu não atendia, até uma vez que apareceu na porta. Mas eu não cedi. Não porque fosse cruel, mas porque sabia que qualquer conversa seria apenas mais manipulação. Beatriz me contou que ele ainda está com Júlia e Isabela, que as coisas são difíceis financeiramente agora que ele tem que manter apenas uma casa com metade dos recursos. Que Isabela faz perguntas sobre a outra família que ela não sabia que existia. Que o relacionamento dele com João está irremediavelmente quebrado. Você acha que ele se arrepende? Beatriz me perguntou.
Acho que ele se arrepende de ter sido pego, respondi. Não acho que ele se arrepende das escolhas. Homens como seu pai raramente se arrependem. Eles só lamentam as consequências. Hoje, quando arrumo lavandas no vaso da sala, o perfume ainda me acalma, mas agora também me lembra de algo mais. Me lembra do dia em que meu instinto me disse que algo estava errado e eu tive coragem de escutar. Me lembra de que 63 anos de vida me deram não apenas experiência, mas também força. Me lembra de que nunca é tarde demais para escolher sua própria dignidade. 40 anos eu dediquei a um casamento. Mas quantos anos me restam? 20? 30 se tiver sorte? Esses anos vão ser meus. Completamente meus. E ninguém vai me tirar isso. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está silenciosa, ainda sinto a dor, ainda questiono coisas. Ainda me pergunto se poderia ter percebido antes, se houve sinais que ignorei, se parte disso foi minha culpa. Mas então me lembro do que Helena me disse naquele primeiro dia no escritório dela. Você é mais forte do que imagina. E ela estava certa. Eu sou. Nós todas somos. Só precisamos ter coragem de acreditar nisso.